Amados irmãos, amadas irmãs, vamos nos preparar para celebrar o 18º domingo do tempo comum. Estamos no começo do mês de agosto e este é um mês vocacional em que a Igreja nos chama para rezar diante do nosso Deus Santíssimo, pedindo pelas vocações. E nos convida a promover as vocações. Cada um deve ser um missionário vocacional, no sentido de aproximar da juventude e perguntar dos jovens, dos adolescentes, plantar a semente vocacional no coração das crianças. Escute o chamado de Deus. Veja o que Deus está lhe chamando para que você possa participar feliz na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e na vida da Igreja. A Igreja, uma sinfonia vocacional, é o lema deste mês. Sinfonia, nós sabemos, é um conjunto de sons de tal forma, numa grande harmonia, que toca os ouvidos, que desce ao coração, que faz bem ao coração. A Igreja, então, uma sinfonia vocacional, significa que tem várias vocações. O chamado de Deus é para todos e tem várias vocações na Igreja, cada um dando a sua contribuição para a Igreja de Cristo. Como Igreja, nós refletiremos sobre a vocação aos diferentes estados de vida, rezando para que todos os batizados assumam a sua vocação e se dediquem à edificação do reino de Deus. É importante que todo aquele marcado com o sacramento do batismo assuma a sua vocação. Não deixe a sua vocação de lado, esquecida, mas alimente esta vocação. Hoje vamos nos aproximar de Cristo, do altar do Senhor, na celebração da Eucaristia, e a pergunta importante é que nós respondamos e pensemos nesta pergunta: por que estamos aqui? O que viemos buscar? Por que estamos indo atrás de Jesus? Por que estamos vindo atrás de Jesus? A liturgia de hoje nos apresenta um Deus providente, um Deus que providencia o necessário e que acompanha a história do seu povo, suprindo-lhe as necessidades e chamando-o à conversão. Deus supre, concede o que as pessoas necessitam, mas pede um passo, uma renovação da vida, uma transformação, uma conversão. O povo de Israel, que tinha saído da escravidão do Egito, caminhando para a sua libertação, rumo à terra prometida, já no deserto, fazendo aquele caminho de deserto, este povo começa a murmurar contra Deus diante das dificuldades. Isto está na primeira leitura, que cada um pode depois ler, pensar, refletir. O povo murmura contra Deus diante das dificuldades e se coloca numa situação de saudosismo. Ficam pensando, recordando o tempo em que era escravo lá e que era melhor. Mesmo sendo escravo, sentiam-se melhores porque tinha o alimento, tinha a carne, tinha as cebolas, tinha como se alimentar lá no Egito. Tinha os bens, aquele povo tinha os bens que os saciava. Para saciar suas necessidades, talvez colocasse em jogo até a sua dignidade de ser livre. Deus nos chamou para a liberdade. Chamou aquele povo, ele estava no deserto fazendo o caminho de libertação, mas com saudades da escravidão, e o que levava a ter esta saudade da escravidão era porque ali tinha alimentos.
Quantas vezes isto não acontece na vida humana? A pessoa está dando passos de libertação, está caminhando, mas vem a saudade do passado, daquelas situações, até mesmo de pecado, em que a pessoa entende, talvez lá era melhor, acho que lá era melhor do que estar aqui nessa luta, nesse esforço ferrenho para caminhar, para prosseguir. Assim estava então o povo caminhando. Nesses dias nós celebramos Santo Inácio de Loyola, que falava que ele, antes da sua conversão, antes da sua adesão a Jesus Cristo, ele lia muitas coisas mundanas, muitos pensamentos, e depois que foi tomando contato, aqueles pensamentos vinham na sua cabeça. Eles estavam voltando, então aquela tentação de voltar à escravidão. E Deus chama para a liberdade. Deus, em sua misericórdia, não condena aquele povo que está reclamando, que está murmurando. Ele oferece aos israelitas o sustento, mesmo diante da dureza do seu coração e na experiência de um Deus providente. O povo então vai se convertendo. Deus envia o maná diário, envia o alimento, o sustento, aquele que cai do céu, e quando o orvalho evapora, aparece na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos. E eles perguntam: o que é isto? O que é isto? Moisés responde: este é o pão que o Senhor vos deu como alimento. O povo, Deus não ficou zangado, não reprimiu o povo, não escravizou, mas continuou alimentando para que eles pudessem caminhar para a liberdade. Deus continuou chamando e eles continuaram então um caminho de conversão. Meu irmão, minha irmã, quais são as escravidões que já existiram na sua vida? Ou pode ser que alguém esteja neste atual momento passando por alguma escravidão. Olhe para frente, Deus está alimentando, sustentando, providenciando o necessário. Não fique murmurando, não fique alimentando a saudade do passado, da escravidão, mas olhe para frente. No Evangelho, percebe esta mesma dureza do coração de querer voltar atrás, de ficar preso apenas nas coisas materiais, não buscar aquilo que era do alto. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, alimentado 5.000 homens aproximadamente, um milagre extraordinário que aconteceu, e eles acharam bom, veio o alimento, então foram atrás de Jesus. Jesus os deixou, eles foram atrás de Jesus. E Jesus percebeu muito bem que eles estavam ali por causa do pão material. Não tinham ainda compreendido que ele era o pão vivo que daria vida ao mundo. Por isso, ainda procuravam somente o pão material, não percebendo que em Jesus a providência divina chega ao seu momento alto, ao seu ápice. Jesus então revela àquele povo que ele é o pão verdadeiro, o pão descido do céu. Ele se revela como o pão que vem do céu e dá a vida para o mundo. Para nos saciarmos deste pão, precisamos aderir à causa do reino de Deus, colocar nossa vida a serviço das pessoas, dos irmãos, das irmãs, e colocarmos-nos à disposição da realização da vontade do Senhor nosso Deus. O pão do céu é um pão para alimentar quem caminha. O pão do céu, que é Jesus, é para alimentar quem está peregrinando. Quem está caminhando pode cair.
Quem está peregrinando pode ter o seu saudosismo como o povo teve lá no deserto. Pode querer voltar atrás, mas sustentado com este alimento que vem do céu, vai prosseguindo num caminho de conversão. Na segunda leitura, é bem isto, uma renovação da vida. Paulo exorta os efésios a viverem de forma diferente, revestidos do homem novo. Olha que beleza! Algo novo acontecendo, revestir-se do homem novo para seguir Jesus, o pão do céu. Pressupõe-se então que para este seguimento, pressupõe uma profunda conversão para deixar a busca egoísta de fazer os nossos desejos e assumir a proposta radical que a caridade representa. Uma vida nova em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Revestir-se do homem novo. Banhar-se em Cristo. Deixar que a graça dele tome conta de nossa vida. O despojamento do homem velho implica uma renovação profunda do espírito e da mentalidade. A mentalidade é uma das coisas difíceis de ser mudada. O cérebro está acostumado, a mente está acostumada, então precisa muito esforço para fazer um caminho novo. Com essa linguagem, Paulo nos exorta a fazermos uma verdadeira opção por Jesus e pelo seu Evangelho, especialmente em um tempo em que tantas ilusões e seduções tentam nos arrastar para a busca desenfreada dos bens materiais. Por que estamos procurando Jesus? Apenas o pão material, o sustento, as nossas alegrias, os nossos desejos, a satisfação dos nossos prazeres, dos nossos desejos? Por que estamos procurando? Ou existe uma fome espiritual que nos faz buscar o Senhor? Mais do que aquele pão, Jesus havia realizado uma grande obra e eles ainda queriam obras para que pudessem acreditar. O pão do céu, o pão vivo, o pão dos caminhantes, é o nosso sustento e nossa regra de vida. Dele nos alimentamos e aprendemos a ser solidários com a fome de vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. As pessoas foram procurar Jesus. Quando o encontraram, fizeram uma pergunta: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus percebeu muito bem e disse: estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos, eis a grande lição, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará. Jesus disse que aquele pão comido lá no passado, no deserto, maná, não foi dado por Moisés, mas foi Deus quem o enviou. Foi um milagre, não simplesmente a resina da palmeira que um inseto produzia ali nas palmeiras, nas tamareiras, melhor dizendo. Não, era um milagre do céu, mas não foi simplesmente Moisés, foi Deus quem enviou. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E quem é que dá vida ao mundo? É Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Pedimos ao Senhor, como as pessoas fizeram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. O povo ali
no deserto, comia o maná. Comer o maná significa acreditar na palavra de Deus. Significa confiar, porque o maná era dado dia por dia. Não se podia armazená-lo. Então, significa confiar. Apenas no final de semana deveria recolher-se para o final de semana. Mas era dia por dia, um gesto de confiança. E assim, também Paulo exorta a viver nesta constante renovação, deixando o nosso velho ser. Talvez nós tenhamos que pensar um pouco no que precisamos deixar para trás para não ficar pesado o nosso seguimento de Jesus. Assumir a justiça e a santidade de Deus nas nossas vidas. Somente assim nós seremos uma imagem e semelhança de Deus como Ele nos criou. Mudar os hábitos, mais do que mudar hábitos e comportamentos, é preciso grande esforço para mudar a mentalidade. Essa está muito enraizada dentro de nós e mudar esta mentalidade exige muito esforço. Diante da multiplicação do pão, o povo viu apenas uma fartura material, mas é preciso buscar algo mais do que aquela fartura material. Não reconheceu o que estava por trás do sinal daquela multiplicação. Os sinais apontam para uma realidade mais profunda. Então, não podemos ficar simplesmente no que vemos, nos gestos. O povo procura Jesus para que Ele resolva sozinho o problema da fome da humanidade. E a pedagogia de Jesus, ela é diferente. Então a pergunta, nós vamos ao encontro de Cristo. O que vamos buscar? Por que vamos buscar? O que nós queremos? E vamos então fortalecer a nossa fé para que o nosso ser se revista do homem novo, estejamos num caminho de conversão. E rezemos então pelas vocações. Hoje, este domingo, é o dia da vocação do ministério ordenado. Rezemos pelos bispos, os padres, os diáconos. Rezemos pela perseverança dos seminaristas e pedindo que o Senhor envie vocações para a Igreja. Celebrando a vocação ao ministério ordenado, rezamos por todos eles, Papa, pelos bispos, pelos padres. É o ministério ordenado. Vivendo com alegria e perseverança o chamado vocacional, possamos levar o povo a eles, confiando, a buscar sempre mais a concórdia e o crescimento na confiança em Deus, que nos dá o alimento para a vida eterna. Amigo irmão, amiga irmã, desejo que todos tenham uma boa e santa celebração do domingo, dia do Senhor. Vai à Santa Missa ou à celebração na sua comunidade, ou de alguma forma, se não tiver como ou ir à missa ou uma celebração na comunidade, reza aí na sua casa, medita o Evangelho, participe de alguma forma da liturgia deste domingo. E se você gostou de ouvir este áudio, deixa aí o seu like. É muito fácil. Clica aí, agora. Clica aí no seu like, dando o seu joinha, eu gostei, porque aí o YouTube vai entender que este conteúdo deve ser levado para mais gente. Compartilhe também, se puder, nos seus grupos, com as pessoas amigas. Tenha um bom e um abençoado domingo, dia do Senhor, e fique com Deus.